Mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Estamos recebendo com muita alegria a participação de Adair Vieira Arnone. O Adair tem 79 anos de idade, fundador do Lions Club. Foi aquele sobrevivente até agora e gozando de perfeita saúde que ajudou realmente a construir a história do nosso Lions Club. Prazer muito grande recebê-lo aqui conosco, senhor Adair. Eu tenho certeza absoluta que o canal, como já fez com outros clubes de serviço, entidades aqui de Orlândia, quer também prestar com a sua presença como fundador do Lions de Orlândia uma homenagem. Um prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, Tarcísio. Eu gostaria que o senhor contasse da sua história. Orlândia já o conhece, o senhor está há tanto tempo residindo aqui em Orlândia. O senhor nasceu na cidade de Araraquara. Conte para nós a história da sua família. O teu pai, pelo próprio sobrenome, imigrante italiano, não é isso? Conte para nós. Então, eu nasci praticamente em Taquaritinga. Taquaritinga. Taquaritinga, aquele só. E após, então, depois de uns 15 anos, eu mudei para Araraquara. Seria atrás de serviço, alguma coisa. E aí entrei no Banco Comindi. O senhor nasceu no campo? Ou nasceu na própria cidade? Nasci na roça. O seu pai era imigrante, trabalhava na roça ou já tinha um sítio, alguma propriedade? Meu avô que tinha fazenda. E morava lá com meu pai e os filhos dele. O senhor poderia informar de que região o seu avô veio, da Itália? Veio de Cosenza, Baixa Itália. Na Baixa Itália. Isso. Qual cidade grande mais próxima? Milão, Roma, Veneza? Logo embaixo. E na parte de baixo. Exatamente. Então, para baixo de Roma. Isso. E ele foi um imigrante, chegou aqui no começo do século XX? No século... Ele veio para cá em 88. 1888. Então foi uma das primeiras levas. Uma das primeiras. A situação estava difícil na Itália e acabaram vindo para cá atrás de serviço. E um foi atrás do café e deu certo dele arrumar serviço em São Carlos. E por lá permaneceu um período bom e foi atrás, naquele tempo, a mão de obra era valorizada, não tinha. A especialidade, café, feijão, arroz, era uma especialidade. Enquanto que aqui no país, aqui no Brasil, não existia. Até porque estava encerrando-se o ciclo da escravatura também, sim, né? Sim. E faltava mão de obra. O patrão que tinha as terras, naturalmente, teve que trazer os imigrantes. E coincidiu que os imigrantes italianos viviam problemas de natureza financeira, uma dificuldade terrível. Bem difícil. E foi a oportunidade que a família do senhor aproveitou para vir para cá. Aliás, nós estamos numa região, né, senhor Adair? E aqui em Orlândia também, quantos descendentes de italiano, né? Sim. Aliás, a pátria maior da própria Itália é o Brasil. E natural que a chegada do seu avô deve ter convivido com muita dificuldade, o que é normal. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Depois ele se acomodou, trabalhando, foi comprando terra e conseguiu ter uma área boa que criou todos os filhos, 15 filhos. 15 filhos? 7 homens e 8 mulheres. Expressivo. Já morreram todos. Todos mortos. Então aí, morando na fazenda, depois o senhor foi para Taquaritinga. Aí eu mudei para Taquaritinga para fazer o básico, o grupo escolar, né? Que era da primeira até a quarta série. Isso. E depois acabei mudando, a família mudou para Araraquara e eu permaneci lá durante 10 anos. Quer dizer que o senhor morou em Araraquara 10 anos. Isso. O senhor se mudou, ainda na adolescência, e lá em Araraquara o senhor continuou seus estudos? Continuei, fiz o técnico de contabilidade e acabei entrando no Banco Comindi, prestei concurso e entrei no Comindi. Comindi é o Banco Comércio e Indústria de São Paulo. Que depois virou, porque essa mania era Bradesco, Banco Brasileiro de Descontos, Comindi. Eles reduziram o nome numa questão de marketing. O senhor ingressou no Comindi lá em Araraquara com que idade? Com 18 anos. 18 anos? Já foi cedo para o trabalho, já, né? Saiu do curso técnico, já foi. Naquele tempo era assim. E o senhor ficou lá no Comindi? Fiquei 9 anos no Comindi. 9 anos. Até porque o senhor chegou bastante jovem aqui em Orlândia, né? Com 20... Como é que surgiu a possibilidade do senhor, estando lá na cidade de Araraquara, receber o convite de qual empresa para que o senhor viesse aqui para Orlândia? Bem, quando eu estava no Comindi, eu tinha um amigo que chamava-se Ailton Martins Andrade. Ele foi gerente aqui em Orlândia? Ele veio como gerente aqui em Orlândia. 1967, se não me engano. E aí ele, estando aqui,
criou amizade com esse pessoal todo, a família Junqueira. O Cominde naquele tempo era tradicional, esses agricultores, né? E através disso começou a iniciar a Carol, através do Sr. Geraldo Junqueira. E na Carol estava precisando de pessoas que entendessem um pouquinho de contabilidade, da administração, para começar a formação administrativa da Carol. Então o senhor veio no segmento administrativo. Isso. Então eu fui convidado e acabei vindo para cá. Quando é que o senhor chegou aqui? O senhor, na entrevista prévia que nós fizemos, o senhor sabe até a data. Dia 16 de outubro de 1969. 16 de outubro de 69. O senhor já era casado quando chegou aqui? Casado sem filhos. Aí não tinha filhos por enquanto. Não tinha nenhum. A sua esposa era a dona Sônia, né? Sônia Módulo Arnone. Os seus filhos, portanto, nasceram todos aqui. Uma foi nascer em Araraquara, mas morava aqui. Perfeito. E o outro moço morava aqui. O senhor tem os 2 filhos. Isso. E a gente sabe que o seu filho, que é o Adriano, hoje toca, e depois nós vamos falar disso, da Sim. sua atividade empresarial, que Isso. veio depois na sequência. Ele né? me ajuda nessa parte agrícola. Tá. O senhor chegou aqui na cidade de Orlândia, começou a fazer a implantação da Carol. Quais as pessoas que o senhor lembra da parte diretiva, que Orlândia também deve lembrar? Fale alguns nomes dos companheiros do senhor de trabalho lá na Carol. Na Carol tinha José Carlos Schaefer, Grande que José. foi um verdadeiro pai para mim. Eu não sabia dessa relação. Ele me ensinou muito nessa parte comercial. Excelente ele foi para mim. Apenas um parênteses, o senhor José Carlos Schaefer, uma pessoa inteligente. Carioca ele, né? Hã? Ele era carioca, tinha um Ele sotaque. era e veio do Rio de Janeiro para o Banco do Brasil. É um homem brilhante, foi casado com a professora Silvia Ferreira Jorge Schaefer, Isso. ambos já falecidos, e ele teve um trabalho importante. Assim como o senhor Adair veio na parte administrativa, o falecido doutor José Carlos Schaefer era um conhecedor profundo da parte de agronomia. E foi ele que já atuava nesse segmento da Carol. Sim. Além do senhor José Carlos Schaefer, quem mais o senhor Tinha o senhor Joaquim Tolentino Rodrigues e mais 2 pessoas que eu não lembro bem o nome. E eu imagino que essa na época era a equipe. era uma equipe pequena, né? Sim. Era o começo. Sim. A primeira unidade foi aqui em Orlândia. Foi. E o senhor participou de todo o processo de montagem dessa estrutura administrativa? Da primeira foi a aquisição, compra do terreno, naquela parte lá do senhor Diamantino Maurício. Perfeito. Isso. Adquirimos aqui lá, depois foi a construção de silos e algodoeira, uma porção de coisa, e eu permaneci na cooperativa durante 5 anos. 5 anos. Então, olha que coisa interessante. O senhor Diamantino Maurício, que era gerente lá da Fazenda Agudo, né? Era o manda-chuva lá da Fazenda Agudo, ele tinha uma área ali, e é justamente perto de onde mora uma das filhas dele, a Vincenza, parece, que tem uma casa, o Jerônimo, açougueiro. Então aquela área pertencia ao senhor Diamantino. Diamantino Maurício. E ali que foi implantada a Carol. A Carol. O senhor ficou por quanto tempo que o senhor disse? 5 anos na Carol. 5 anos na Carol. E aí, naturalmente, eu sei, porque eu conheço também a história do senhor começou a atuar no segmento de semente. Isso. Tá? Para que as pessoas que não conheçam, fale o nome da empresa e qual tipo de atividade o senhor fazia, porque naquele tempo não tinha ainda tecnologia aqui para a produção de semente, e era normal que vinha do Rio Grande do Sul, que foi sempre o grande produtor, né? Hoje os gaúchos estão indo lá para o Mato Grosso, para o Brasil inteiro, mas naquela época a semente era trazida de lá. Conte direitinho para nós essa história. A semente de soja do Rio Grande do Sul, por fator climático, ele é armazenada e mantém a germinação, enquanto que para nós aqui não tem condições de manter a germinação. É muito quente. E aquele pessoal já plantava bem antes, eles tinham uma técnica especial. E como a Carol comprava semente, a gente ia lá buscar semente, e começou na região nossa os primeiros plantios. E eu, com 5 anos, saí, achei que seria um bom negócio, e acabei montando a primeira firma Cotrisoja. Cotrisoja era o nome. Depois eu fechei a Cotrisoja e montei a Gaúcha Sementes. Qual era a diferença entre uma empresa e a outra, senhor Adair? Mesma coisa. A mesma coisa. Mesma coisa. Tá. E o senhor era o proprietário único dessas empresas? A primeira era uma sociedade, que o rapaz não quis mais. Tá. E a segunda, eu era o proprietário único. Olha que coisa interessante, nessa câmera aqui que está nos acompanhando, né? Interessante, né? Hoje nós temos aqui empresas de semente tradicionais. No tempo do senhor Adair, nos anos
60, né? Mais ou menos, 70, 70. que aí começou a produção de soja. E é importante que o senhor explique isso em detalhes, né? O nome de uma variedade de soja, para quem é do segmento que o senhor lembra daquele tempo. O FV1, O FV1. Santa Rosa e a S5, são várias, tem muito Bragg. E essa UFV1 é por causa da sigla da Universidade Federal de Viçosa, onde foi desenvolvido. Isso. Né? IAC é o Instituto Agronômico de Campinas. IAC, Instituto Agronômico. Você vê que eu lembro um pouquinho. Eu não sou agricultor, não tenho um método. Mas tem noção. Mas tem noção, até porque eu, durante um certo tempo, exerci a gerência de comércio exterior da Comov. Né? A gente sabe das sementes Comov também, que era uma tradição, justamente o auge foi a partir dos anos 80. E essa tecnologia, a gente pode dizer que o senhor foi o pioneiro para trazer isso para aqui não tinha Oswaldinho Mendonça, não tinha ninguém que vendia, a Comov não vendia. Para o senhor trazer, quanto tempo demorava um caminhão para sair lá do Rio Grande do Sul? O senhor vinha por via rodoviária, né? 1 dia e meio. Vinha direto? Vinha direto, dá. Vinha com 600 sacos. Uns caminhões Scania, né? Então eles vinham direto, não pode estar desviando porque ela sofre muito esse intempérie. Então é problema. E nesse caso, o senhor lembra quantos sacos o senhor chegou a comercializar? E era um começo, né? A minha meta era sempre 25 mil sacos, é o que cabia no armazém que eu tenho lá em cima, na Marginal. É aquele mesmo armazém lá? Mesma coisa. E lá cabia a produção. Tanto é que a primeira sede da empresa não era lá. Não, foi na farmácia do Jamil. Foi lá que foi a sede? Farmácia do Jamil. E depois o senhor passou para a Marginal? Eu fiquei lá, depois eu alugava diversos barracões por aí, que nem o Tuneca lá na vila, o De Giovanni. Então eu alugava esses armazéns. Depois eu acabei comprando do Aniceto, aquele barracão. E aí o senhor passou a usar aquele ponto de referência para o senhor. Sim. É muito interessante, né? Nós vamos falar do Lions daqui a pouco, mas é importante saber por que esse homem chegou tão cedo aqui em Orlândia, né? Uma pessoa que, graças a Deus, goza dessa saúde. E a segunda parte da entrevista vai ser para a gente trazer a história do Lions Clube, que é um clube que merece todo o nosso respeito. Agora, houve uma coincidência interessante. Quando sumiu a presença da soja, que hoje só usa na rotação de cultura, né? Eventualmente ainda tem, mas não com a puxuzante, perdão, do corte da cana. São a cada 5 cortes faz o plantio da leguminosa, que eles chamam, né? Melhora o solo. Isso. Agora, de qualquer maneira, isso foi interessante. No momento em que a atividade de soja diminuiu, o senhor já tinha construído também o seu patrimônio com as suas fazendas, né, Soler? E hoje o senhor tem as suas fazendas localizadas em que estado? Tenho tudo em São Paulo. Todo em São Paulo? Consegui juntar aqui. E quais são os locais? Tenho em Igarapava 2, uma em Pedregulho e um sítio aqui beirando a rodovia em Anguera, no Poço do Gaúcho. Agora, eu posso ousar de imaginar que em Pedregulho o senhor lida com café? Não. Ou não? Não. Lá qual é a atividade que o senhor faz? Gado Angus eu crio. Só o Angus. Então, com melhoria genética, aquela história toda. É inseminação, né? A gente procura sempre melhorar o tipo de touro. E para fazer um trabalho desse diferenciado nesse segmento da pecuária, qual é a área que o senhor precisa ter, no mínimo, para fazer um trabalho legal? Aí é tudo relativo, porque esse gado mais específico exige comida. Então, a gente faz um sistema de silagem. Você planta milho, colhe o milho, deixa armazenado para depois ir tratando o gado. Então, para caber mesmo, para dizer, é 2 cabeças por alqueire. 2 cabeças. Mas nesse caso, o senhor precisa de uma área também para plantar o alimento desse animal. Sim. E quanto tempo fica um animal no seu espaço até ele poder ser comercializado? Geralmente são mais fêmeas, né? O macho eu vendo no descarte. Porque tem empresas por aí que desmamou e já compram o animal. Mas essa fêmea do senhor é para leite? Não, só para criar. Só para criar. Que interessante esse trabalho aqui. Então, o Angus é esse gado preto, que tem uma carne muito saborosa, que é intermediada com muita gordura. É o tal do marmoreio. Marmoreio. Carne gostosa, é isso né? É isso aí. Com certeza. Essa é a tentação de todos nós que gostamos de uma boa carne. Sim. Não se pode comer carne vermelha todo dia, mas de qualquer maneira, que é bom demais. Mas o Angus você come e engole, né? Essa é a vantagem. É muito bom, com certeza. Agora, e as outras fazendas, o senhor tem o senhor lida com essa atividade da pecuária e nas outras 2? Nas outras são arrendadas para cana. Perfeito. E onde a cana não vai, o gado
fica naquele trajetinho. Naquele espaço que o Isso. senhor pode se utilizar. Agora, senhor Adair, consolidado hoje, naturalmente, o senhor vive dessas suas atividades, Isso. mas eu tenho certeza que com essa saúde, aposentado, o senhor não está. Não, só pelo INPS. Mas na prática não está. Não teve Só vai lá jeito. receber o teu benefício. Isso é normal. Isso é a Agora, vida. o Adriano lhe ajuda, o seu O filho. Adriano, ele fica aí correndo para baixo, para cima. É trator, é caminhão. Isso é muito bom. Bom, agora nós vamos na página 2. Tudo bem. Lions Club. É importante a gente apresentar o senhor Adair, que a geração mais nova talvez não o conheça, Sim. né? Eu conheço desde sempre, né? Até porque Sim, lembro ele está bem. com 79, eu tenho menos idade que ele, mas evidentemente o conheço. A questão do Lions. Nós temos o Rotary e o Lions, que são clubes de serviço com atividade Praticamente iguais. muito parecida. Né? Finalidade. A maçonaria também faz benefício, mas é um clube um pouco mais fechado, né? Quando é que surgiu o Lions Internacional? De onde veio a ideia? Em que país essa semente foi lançada? Bom, isso daí surgiu através de uma pessoa, Melvin Jones, que é o fundador do Lions. Ela iniciou dia 10 de outubro de 2017. 2017, a fundação. Aí iniciou o Lions. Melvin Jones era um senhor que morava no Forte Johnson, nos Estados Unidos, com o pai. E depois, com muita problemática, que lá era muito índio que tinha, era um forte que acomodava o pessoal, e eles acabaram saindo e mudaram para outro lugar. E lá ele ficou uma temporada, mas não se adaptou e foi para cidades maiores. Chicago, tem Illinois, onde tem a sede do Lions até. É a cidade onde a sede. É uma região agrícola também, que é perto de Ohio ali, e perto do rio Mississippi, que é aquele rio que corta os Estados Unidos de norte para sul. É o maior. E foi justamente nesse local que nasceu a semente do Lions Club. Né? O Melvin Jones, depois que passou, ele virou um corretor de seguros. E através da corretor de seguros, era uma pessoa muito agradável e ele começou a entrosar com diversas pessoas. Alguns clubes, na área dos Estados Unidos mesmo. E foi aderindo um com os outros. Era difícil, porque ele chegava em muitas pessoas e as pessoas não acreditavam e não queriam. Falou, você acha que é bom, então pega para você. Mas tem uns que não aceitaram. E ele foi conseguindo, conversando com diversos, aí foram unidos alguns clubes e pegaram um clube maior para fundar essa associação de Lions Club. E a partir dessa semente, isso, naturalmente, nascida nos Estados Unidos, se expandiu pelo mundo. Sim, foi aos pouquinhos. Primeiro foi na Índia. A Índia é o maior contingente que tem de companheiro leão. Na verdade, eles hoje é o país mais populoso, né? É o mais Tá populoso. com quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E depois foi aos pouquinhos crescendo, mais países foram aderindo. Foram lá para a Espanha, inclusive na Colômbia foi o primeiro na América do Sul. Não foi no Brasil? Não. Primeiro foi na Colômbia. Partiu de lá. Depois do Brasil foi em 1952, que foi um companheiro Armando Fajardo. De que cidade é? Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. O primeiro Lions Club. Então, quer dizer, o primeiro Lions Club instituído no Brasil, foi no Rio de Janeiro. E depois aí começaram a expandir. Aos pouquinhos foi, que nem nós aqui de Orlândia, nós pertencemos ao LC6. Então é dividido o estado. São regiões. Regiões. Nós somos do LC6. Quem fundou Orlândia foi Ribeirão Preto Centro. Quer dizer, a ideia de implantar aqui veio de Ribeirão Preto Centro. Quantas regionais, o senhor tem ideia de quantas regionais tem no Brasil inteiro? E saberia me dizer se em todos os estados há pelo menos um clube? Todos os estados têm. Todos têm. Todos os estados. Eu tenho ali anotado, mas eu não lembro, acho que é em torno de 10 mil e poucos clubes que tem. É um crescimento... É bastante. É um clube muito tradicional. No mundo nós estamos 1.400.000 associados. E no Brasil, o senhor tem ideia? Quantos são? Desse pacote não tem todo? assim uma ideia bem formada. Mas no caso específico de Orlândia, né? O senhor disse que a fundação, eu estou vendo aqui pelo que o senhor me informou,
Foi em 1969. 1970. 70, já 70. foi, tá certo. O senhor chegou em Orlândia em outubro de 1969. Isso, eu tinha 25 anos quando fundamos o Lions. Quer dizer que o senhor chegou aqui com a missão de fundar o Lions em Eu Orlândia? acho que sim, porque lá... Sem ser ainda pertencente ao Lions. Isso. Lá em Araraquara. Só conhecia. Quer dizer, o senhor fui em conheceu reuniões, o trabalho do Lions e já achou conhecia, interessante. E aqui tinha o José Cordeiro Tupá, do Banco do Brasil, e o João Alfredo Pires Romão Campos. João Alfredo. Então, eles ficavam praticamente lá embaixo no prédio da Carol, que era ali, né, naquele prédio. Edifício Vera Cruz. Vera Cruz. É o primeiro arranha-céu de Orlândia. Primeiro prédio de Orlândia. Pelo Zé Mendonça. Isso. E ali embaixo, então, saiu conversa. Eu não saía dali, que estava no prédio. Ele subiu, aproveitava tomar um café, água e ficava lá. E aí nós começamos a relacionar uma quantidade boa, 30 companheiros com as esposas, para ver se conseguia. Fizemos a relação e saímos atrás. Conseguimos 24 companheiros, casais. Bom, natural, são 24 os fundadores. Fundadores. O senhor é o único remanescente. Que está vivo. E naquela oportunidade a sua esposa também foi fundadora. Sim, junto com o senhor. sim. Tá. O senhor poderia citar alguns nomes de casais assim que a gente lembra, que é importante a gente saber? Sim, muitos. Abidal Abrão. Grande Abidal Abrão. O Sirim, Euclides Rodrigues. Fotógrafo? Sirim, fotógrafo. Quem mais tem? Tem muita gente. Nós fundamos com 24, já passou acho que 150 companheiros. O Fernando de Jesus Claro, que era da Volkswagen. Morreu num acidente, né? Morreu num acidente, Perfeito. Quem mais tem? O Fausto Bueno. Sim. Faustão? Faustão. O Irineu de Paula, que trabalhou no Banco do Brasil e aposentou. Tinha os gerentes de banco, a maioria. O Acebil de Salvador. O tenente Luiz Polidoro Gomes. O tenente, chegamos ao capítulo. Quem foi o primeiro presidente do Lions em Orlândia? Ele foi o primeiro presidente do Lions. Em 1970. 1970. Ou seja, o clube foi fundado em 70 e o primeiro presidente foi o tenente. E eu fui o primeiro secretário. E o Acebil de Salvador foi o primeiro tesoureiro. E o senhor se recorda onde é que foi a sessão que fez esse lançamento oficial, a reunião inaugural, onde é que foi isso? Na Associação Atlética de Orlândia. Na própria associação? Depois nós começamos a se reunir lá, aos pouquinhos, e vai para um lugar, para o outro, até que nós conseguimos, através de um senhor que já foi prefeito, um terreno lá onde nós temos a sede hoje. Quem que era o prefeito na época? Era o seu Pedro Bordim. O Pedro Bordim, perfeito. E ele fez a sessão. A doação, essa sessão E nós acabamos ficando com aquilo lá, construímos a sede que serve para assistência da pessoas necessitadas, trabalhos, e no fundo fizemos uma creche grande. A creche está lá, mas ninguém quis a creche. E aí nós fundamos a Guarda Mirim, Associação do Menor de Orlândia. Isso é um trabalho interessante, né? Quer dizer, a entidade que esteve ligado à fundação da antiga Guarda Mirim foi o próprio Lions. Foi nós que fundamos. O senhor lembra que ano que foi? É muito difícil lembrar, mas foi na época... Eu era aquele policial Fonseca que participava 77, muito. não era Fonseca, era o Tenente Leite, o Sargento Leite também. Enfim, era um militar. Ele tinha um pedacinho de orelha que capou. Excelente. Ele dava educação física para os meninos. Ele que fazia a aplicação e a preparação. Isso. E... Afonso. O Afonso. É o Sanches. Por isso que eu digo, Afonso Sanches. Chegou, inclusive, a ser jogador profissional da Associação Atlética. Excelente. O pessoal tinha um respeito, aprendeu o que era respeitar. Usava uma farda, não sei se você se lembra. Sim, lembro dele, meu amigo. Tinha fanfarra, mas funcionava direitinho. Agora, quando o senhor teve a ideia, junto com esses companheiros, para fundar o Lions, o senhor poderia explicar para nós qual é o ideal de um componente do Lions? Qual é o princípio do clube? O que pensa o clube? É trabalhar em benefício da própria sociedade carente. Nós, por exemplo, fundamos e construímos o asilo dos velhos. Frederico Zaná. Nós que construímos aquilo lá. É que nós não promovemos, mas foi construído pelo Lions, e o Lions tem gente, é obrigatório ter um elemento nosso, ou dois, fazendo parte da diretoria do asilo. E estamos lá. Lá hoje é o Vasco e o Marinho, né?
que tomam Maria de conta. Freitas. E está funcionando direitinho lá. Às vezes é boato, não tem condições, estão passando fome, mas não tem nada disso, não. Nós temos um mútuo funerário que o Laios paga, uma porção de coisa. É importante, vocês vejam aqui esse depoimento. Às vezes as pessoas falam Lions, Rotary, não sabem a finalidade. Ele acabou de dar um exemplo dos benefícios trazidos pelo Lions. E na entrevista que nós fizemos com o Antonino Falquete, todo mundo explicamos direitinho a história da creche, a Casa da Criança, Getúlio Lima, ali na Avenida 8, Sim. que também é um trabalho muito importante. Ali foi do Rotary uma temporada. Foi do Rotary, foi implantado pelo Rotary e depois foi cedido a uma entidade para que eles pudessem tocar. Eu vou fazer só um pequeno intervalo para explicar para vocês que, naturalmente, você está vendo aí um QR Code do meu lado direito, do seu lado esquerdo, você pode aproximar, né, o seu celular para fazer uma interação conosco e, com certeza, ter todos os detalhes e também fazer essa ligação direta aqui com o nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Continuamos no papo aqui para saber a história do nosso querido Lions. Senhor Adair, se a gente pegar, assim, historicamente, a trajetória dos componentes do Lions, qual é a diferença dos componentes daquele Lions da fundação e os de hoje? Houve muita mudança no perfil? Demais. Hoje o perfil é mais jovem, mais velho? Explica para nós, que eu acho isso interessante. Bom, a gente pode dizer, eu sou o mais velho do clube. E lá nós temos uma moçada muito boa de serviço, né? Pegam firme, você vê que não para, estamos sempre com campanha, uma coisa e outra. Para manter um prédio daquele e manter um clube não é fácil. Nós temos nossa contribuição, que pagamos para trabalhar, então tudo isso aí vai encarecendo. Então o pessoal realmente trabalha, tem uma equipe muito boa lá. E a gente sabe também que lá, a exemplo do Rotary também, que depois trouxe, né? Na questão de fazer participação, a mulher, ela pode ser participante do Lions ou ela acompanha o marido no Lions? Isso daí deve fazer mais ou menos uns 15 anos que foi aceita a mulher como companheira. Ela tem o mesmo direito do companheiro. Antigamente não era assim. Não podia entrar mulher. E essa expressão domadora, porque leão, né? O leão e a domadora. Como é que explica pra gente esse tratamento que vocês fazem? Isso é só uma denominação. Não existe respeito, uma coisa, isso não existe nada. Sim, mas para a questão que eu acho isso bonito até, né? A domadora no sentido da mulher empoderada, de ter um trabalho importante. Agora nós usamos com companheira. Mudou. Agora é companheira. Já não se doma mais, já é companheiro. Teu marido já está domado. Já deu tempo. Com certeza. E eu noto, por exemplo, uma intensa participação das senhoras do Lions, né? Principalmente nas campanhas. Verdade. A gente vê que elas estão sempre envolvidas. São excelentes. Nós temos ali uma meia dúzia que resolve tudo. Quantos componentes atualmente tem no Lions? 35. 35 casais? Não, 35 componentes. Tá. Porque vai perdendo um, perdendo outro, que nem o Baldini que ficou a Ângela e tantos outros lá. Tá, então é natural, mesmo que o companheiro se vá, a esposa... Desde que ela queira, ela pode permanecer. Ótimo. E ela continua, principalmente se ela tem... Pagando a mensalidade. É menor, né? Mas permanece. O senhor que teve o privilégio de participar, qual é a visão que o senhor tem do futuro de clubes de serviço tipo do Rotary e também do próprio Lions Club? O que o senhor imagina para o futuro, para o Lions aqui dentro de Orlândia? Eu acho que está ficando muito difícil o dia a dia e você não consegue mais elementos adeptos para o clube. Não consegue botar um companheiro. É muito difícil botar um companheiro. O problema nosso do brasileiro é que todo mundo quer tirar vantagem. E lá não tem nada disso. Lá é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Há dias atrás entrou mais um casal novo. A doutora Karine e o marido dela, o doutor Joaquim, que é um advogado. Meus amigos. Caiu do céu para nós. Excelente. E o doutor Joaquim entrou com a pilha toda. Está animado. Não, ele é fora de série. Inclusive, ele promoveu alguns eventos, pediu, você precisa arrumar um espaço lá para eu divulgar. Eu acho isso importante, né? Quem é o presidente atual hoje? Hoje é o Nivaldo Dedemo. Antigo componente também. É antigo. Ele já Quem foi, mais? O senhor poderia lembrar o nome de alguns componentes da diretoria hoje? Além do Nivaldo? Bastante. Tem o José Vasco. Sim, isso é tradicional.
O José Vasco, a dificuldade às vezes é de lembrar, a cabeça que não é boa, viu? Mas tem o Job, que é da imobiliária, Job Corretor. o Cido Otávio, o que mais tem lá? Tem muita gente. Não, e é um clube que a gente vê, o próprio Marinho de Freitas, que o senhor falou momentos atrás, eu entendo que esse é um futuro que promete ser promissor para vocês. Sim. Em termos de expansão, eu acho que a sede que vocês têm e também toda essa estrutura está de bom tamanho, né? Não há necessidade de jeito nenhum de se mudar. Né? E o clube grande tem dificuldade em presença, né? Quase não tem a frequência. O senhor tocou num assunto que é importante. No Rotary é realmente imprescindível a presença. No Lions também é? Nós obrigamos, mas se faltar, justifica, não tem problema. Não pode ficar muito tempo, né? Inclusive o que é sagrado é a mensalidade, tem que estar sempre pago. Até para o clube poder sobreviver. Sim. Nós temos as obrigações nossas sair da mensalidade. Tá. Senhor Adair, foi um prazer muito grande recebê-lo. O prazer é meu. Gostaria de saber se o senhor tem algum outro detalhe que seja importante nessa história do próprio Lions Clube, porque nós fazemos questão aqui no nosso canal do YouTube, Sim. Porque eu entendo o seguinte, veja bem, o senhor é o único remanescente como fundador. Essa entrevista tem um valor não só para a gente conhecer o trabalho que o senhor fez, a coragem que o senhor fez, mas também registrar para a própria história. Fator histórico. Para amanhã depois saber, mas quem fundou o Lions, né? Então, nesse caso, o seu testemunho e o fato de o senhor estar com essa saúde, e me parece, eu conversei com os companheiros todos, me disseram que o senhor é o grande conselheiro de todos lá no clube. Todo mundo respeita o senhor demais da conta. É a idade. Eu gostaria que o senhor, inclusive, olhando para essa câmera aqui, fizesse aqui, essa câmera aqui do meu lado, fizesse um recado especial para as pessoas que estão nos assistindo, como também os seus companheiros do próprio Lions Clube. Eu deixei de citar que no nosso clube nós conseguimos indicar 2 elementos para governador, que é difícil governador. E nós tivemos a Maria Aparecida Destito Pelizon, ela foi governadora nossa, e José Eduardo Batista. Grande Batista. Temos que fazer uma reverência especial. Vamos abrir até uma exceção que passou batido, não é justo que a gente não se lembre. Conte para nós a trajetória do Batista como representante do Lions, que é uma figura extremamente importante. Ele é o verdadeiro leão, o verdadeiro companheiro. A bondade, a amizade que ele formava, não tinha tempo ruim. E é o mesmo caso meu, entrou, começamos a trabalhar, e ele se dedicou muito. É um elemento, ele que era o mais conhecido em toda a região, era o Batista, porque ele visitava o Brasil inteiro, para o exterior, ele ia visitar esse pessoal. E ele passou a ser o exemplo para todos, né? O senhor foi fundador, ele entrou no clube com o senhor depois de quanto tempo que o senhor tinha fundado o Lions? Não, entramos junto. Ele foi fundador. Ele é fundador. Tá, então ele participou de todo esse esforço. Sim. O senhor chegou a ocupar algum outro cargo fora aqui de Orlândia? Pode destacar? Não, eu sempre pertenci à governadoria. Inclusive, teve a gestão da governadora Cidinha, eu fui coordenador geral de todo o distrito. Então, volta e meia tem diversos cargos que vem, a governadoria indica uma pessoa que tenha conhecimento, é onde que a gente passa a ser presidente de região, de divisão. Tem muitos cargos nisso. Isso requer um esforço pessoal muito grande, muita viagem, muita dedicação. Tem que entender muito. E talvez essa seja a dificuldade para se ter adeptos Encarece, também. Anda muito. É que as pessoas andam muito, nem sempre para ganhar dinheiro, sim, ao contrário, para se dedicar às pessoas. Né? O que é melhor para nós, o que ajuda, é a amizade que nós fazemos. Não tem coisa melhor e é gratificante. Então nós temos desde Passos, você beira todo esse Rio Grande, vai até lá, Jales, Palmeiras, depois você vem todo noroeste do estado de São Paulo. Vem todo beirando ali por baixo ali na rodovia, vamos supor, em Andeara, até São José. Rio Preto. Rio Preto entra, depois vem pela Washington Luiz, vai pegando ali perto de Sertãozinho e fecha o círculo em Passos de novo. É grande. Nós temos 64 clubes. E requer de todos que participarem da parte diretiva um esforço pessoal muito grande, uma dedicação. O meu caso, eu tinha que visitar todos os clubes. Estava sempre andando para lá, para cá.
E a dona Sônia sempre teve muita compreensão, Junto. porque afinal de contas ela ia junto com o senhor. Quando eu falo ela tá junto. Isso. Não Coitada. abre mão. Sofreu, viu? Quantos tempos de casados vocês têm? 55 anos. 50. Parabéns. Obrigado. Sodair, muito obrigado. Pela Outra sua... coisa também. Nós ajudamos a organizar o Corpo de Bombeiro. Bem lembrado. Outro ponto importante para a cidade. Naquela época ganhamos o terreno, começamos a mexer no terreno, conseguimos através do capitão, não sei se é Schmidt que chamava de Ribeirão, um caminhão para trabalhar logo aqui, e aí saiu o Corpo de Bombeiro que nós temos hoje. E foi uma coisa interessante que eu lembro, que foi uma participação do clube do próprio Lions também, da associação comercial, que foi importante. Sim. Eu acho que Orlândia tem essa pegada muito de união, isso ajuda demais, né, para que se consiga verdadeiramente os grandes objetivos. É né? verdade. Agora sim, Sodair, muito obrigado pela sua que participação. agradeço. E eu tenho certeza que você acompanhou essa entrevista, gostou, porque afinal de contas trouxemos, resgatamos e atualizamos a história de um clube de serviços tão importante como o Lions Clube, que tem a sua unidade aqui na cidade de Orlândia.